Olá, eu sou a Andréia, então obrigada por estar comigo aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar o sininho das notificações e deixar um like nesse vídeo. Obrigada por acompanhar a playlist e segredos que vão mudar a sua vida. O subconsciente não pode raciocinar como a mente consciente. O subconsciente não pode argumentar contrariamente. Como consequência, se o indivíduo lhe der sugestões erradas, ele vai aceitá-las como verdadeiras e procederá para trazê-las através de condições, experiência e acontecimentos. Tudo o que acontece com o indivíduo tem como base os pensamentos impressos em seu subconsciente, por meio da crença. Caso o indivíduo transmita conceitos equivocados para o subconsciente, o método certo para superá-los é pela repetição constante de pensamentos construtivos e harmoniosos, para que o subconsciente aceite e, portanto, forme hábitos novos e saudáveis de pensamento e de vida, uma vez que é no subconsciente que reside a sede do hábito. O pensamento habitual da mente consciente estabelece sulcos profundos no subconsciente, o que é muito favorável para o indivíduo cujos pensamentos habituais são harmoniosos, pacíficos e construtivos. Ao se entregar ao medo, à preocupação e a outras formas destrutivas de pensar, a solução para o indivíduo é reconhecer a onipotência do subconsciente e decretar liberdade, felicidade e saúde perfeita. Como é criativo e canal para a fonte divina, o subconsciente vai providenciar a criação da liberdade e da felicidade que o indivíduo decretou de forma sincera. O enorme poder da sugestão. A essa altura é possível perceber que a mente consciente é a sentinela no portão e que sua principal função é proteger o subconsciente de impressões falsas, além de dominar uma das leis básicas da mente. O subconsciente é suscetível à sugestão. É sabido que o subconsciente não faz comparações ou contestação, nem tampouco raciocina e reflete por si mesmo. Além disso, a última função pertence à mente consciente. O subconsciente simplesmente reage às impressões que lhe são passadas pela mente consciente, não demonstra preferência por nenhuma linha de ação em detrimento de outra. É verdade que pessoas diferentes reagem de formas diferentes em relação a uma mesma sugestão em função de seus condicionamentos subconscientes ou crenças. Por exemplo, se um passageiro vai até um marinheiro no navio e lhe diz com simpatia: "Meu caro, você me parece muito doente, está se sentindo mal? Acho que você vai enjoar." De acordo com o seu temperamento, o marinheiro pode tanto rir da piada do passageiro quanto expressar uma leve irritação. A sugestão do passageiro caiu em ouvidos surdos nesse caso, uma vez que estava associada na mente do marinheiro à própria imunidade ao enjoo. Portanto, não instigou nem o medo nem a preocupação, e sim a autoconfiança. O dicionário diz que a sugestão é o ato ou ocorrência de colocar algo na mente. Processo mental através do qual o pensamento ou ideia sugerida é acolhido, aceito ou colocado em prática. Vale lembrar que a sugestão não pode impor algo ao subconsciente contra a vontade da mente consciente. Em outras palavras, a mente consciente tem o poder de rejeitar a sugestão dada. No caso do marinheiro, ele não tinha medo de enjoo. Uma vez convencido de sua imunidade, a sugestão negativa não teve absolutamente nenhum poder para evocar o medo. Cada pessoa tem seus próprios medos interiores, crenças, opiniões, e são essas premissas que regem e governam sua vida. A sugestão não tem nenhum poder por si só, a não ser que seja aceita mentalmente pelo indivíduo, o que faz com que os poderes do subconsciente fluam de modo limitado e restrito, de acordo com a natureza da sugestão. Como ele perdeu o braço.
A cada 2 ou 3 anos, o autor realiza uma série de palestras no Fórum da Verdade de Londres, no Caston Hall. Esse fórum foi fundado por ele há alguns anos. A doutora Evelyn Fleet, diretora do fórum, comentou sobre um artigo que havia aparecido nos jornais ingleses a respeito do poder da sugestão. Segundo esse artigo, durante o período de cerca de 2 anos, um homem fez uma sugestão ao seu subconsciente, a saber: daria meu braço direito para ver minha filha curada. Parece que a filha dele tinha uma forma debilitante de artrite associada a um tipo de doença de pele considerada incurável. O tratamento médico não conseguia aliviar o estado da menina, e como o pai tinha um desejo intenso de curar a filha, expressava seu desejo nas palavras citadas. A doutora Evelyn Fleet contou que o artigo do jornal informara que um dia a família estava andando de carro quando esse colidiu com outro carro. O braço direito do pai foi arrancado do ombro e, na sequência, a artrite e o estado da pele da filha imediatamente desapareceram. É preciso ter certeza de dar ao subconsciente apenas sugestões que curem, abençoem, elevem e inspirem o indivíduo em todas as formas. Lembre-se de que o subconsciente não pode entender piadas e que leva tudo ao pé da letra. Como a autossugestão afasta o medo? Exemplos de autossugestão. Autossugestão significa sugerir algo definido e específico para si mesmo. Herbert Parkin, em seu excelente manual sobre o assunto, registra o seguinte incidente que tem o seu lado divertido para que seja lembrado. Um nova-iorquino, em visita a Chicago, olha para o seu relógio, que está 1 hora adiantado em relação ao horário de Chicago, e diz a um amigo de Chicago que são 12 horas. O amigo de Chicago, sem considerar a diferença de fuso entre Chicago e Nova York, diz que está com fome e precisa ir almoçar. A autossugestão pode ser usada para banir vários medos e outras condições negativas. Uma jovem cantora foi convidada para uma audição. Ela estava ansiosa para aquele teste e em 3 ocasiões anteriores tinha falhado devido ao medo de fracassar. Essa jovem tinha uma voz muito boa, mas repetia para si mesma quando chegar a hora de cantar: talvez não gostem de mim, vou tentar, mas estou com muito medo e muito ansiosa. Seu subconsciente aceitou essas autossugestões como um pedido e as manifestou para trazê-las para as experiências da cantora. A causa foi uma autossugestão involuntária, isso é, pensamentos de medos silenciosos, envoltos da emoção e subjetividade. Ela superou suas autossugestões por meio da seguinte técnica. Passou a se isolar em uma sala 3 vezes ao dia. Sentava-se confortavelmente em uma poltrona, relaxava o corpo e fechava os olhos. Acalmava a mente e o corpo o máximo que podia. A inércia física favorece a passividade mental e torna a mente mais receptiva à sugestão. Combatia a sugestão do medo dizendo a si mesma: canto muito bem, estou equilibrada, serena, confiante e calma. Ela repetia essa afirmação devagar, com calma e seriedade, de 5 a 10 vezes a cada sessão. Ela tinha 3 dessas sessões todos os dias e mais uma pouco antes de dormir. Ao final de 1 semana, ela estava completamente equilibrada e confiante. Quando chegou o convite para o teste, ela fez uma apresentação notável e maravilhosa. Como ela recobrou a memória? Uma mulher de 75 anos tinha o hábito de dizer a si mesma: estou perdendo minha memória. Ela reverteu o processo e praticou autossugestão induzida várias vezes ao dia da seguinte forma: minha memória de hoje em diante está melhorando em todas as áreas. Vou sempre me lembrar de tudo que preciso saber a qualquer momento e em qualquer lugar. As impressões recebidas serão mais claras e definidas.
Vou mantê-las automaticamente e com facilidade. Qualquer coisa que eu queira recordar vai se apresentar imediatamente na forma correta em minha mente. Estou melhorando rapidamente a cada dia e muito em breve minha memória vai ficar melhor do que antes. Ao fim de 3 semanas, sua memória voltou ao normal e ela ficou encantada. Como ele superou um temperamento desagradável? Muitos homens que se queixavam de irritabilidade e mau humor demonstraram ser muito suscetíveis à autossugestão e conseguiram resultados excelentes com o uso das afirmações mencionadas a seguir, com uma frequência de 3 a 4 vezes ao dia, pela manhã, ao meio-dia e à noite antes de dormir, durante cerca de 1 mês. Daqui para frente, vou me tornar mais bem-humorado. Alegria, felicidade e bom humor estão agora fazendo com que o meu estado de espírito seja normal. A cada dia estou me tornando mais amável e compreensivo. Estou agora me tornando o centro da alegria e da boa vontade para todos aqueles à minha volta, contagiando-os com meu bom humor. Esse humor feliz, alegre e animado está agora se tornando meu estado de espírito normal e natural. Sou grato. O poder construtivo e destrutivo da sugestão. Heterossugestão significa sugestões que vêm de outras pessoas. Em todas as épocas, o poder da sugestão desempenhou um papel na vida e no pensamento do homem, em cada período de tempo e em cada país da Terra. Em muitas partes do mundo, é o poder controlador da religião. A sugestão pode ser usada para disciplinar e controlar a si mesmo, mas também pode ser usada para assumir o controle e o comando sobre os outros que não conhecem as leis da mente. Em sua forma construtiva, é admirável e magnífica. Em seus aspectos negativos, é um dos mais destrutivos de todos os padrões de resposta da mente, que resultam em padrões de infelicidade, fracasso, sofrimento, doença e desgraça. Já aceitou alguma dessas sugestões? Desde a infância, a maioria das pessoas recebe muitas sugestões negativas. Sem saber como impedi-las, as pessoas as aceitam inconscientemente. Aqui estão algumas sugestões negativas típicas. Você não pode. Você nunca vai ser nada na vida. Você não deve fazer isso. Você vai fracassar. Você não tem a menor chance. Você está completamente errado. Não vale a pena. Não importa o que você sabe, sim quem você conhece. O mundo está cada vez pior. De que adianta se ninguém se importa? Não vale a pena se esforçar tanto. Você está muito velho agora. As coisas estão ficando cada vez piores. A vida é uma rotina sem fim. O amor é coisa de criança. Você não vai conseguir ganhar. Muito em breve você estará falido. Cuidado para não pegar uma doença. Não se pode confiar em ninguém, etc. A menos que a pessoa, quando adulta, faça uso da autossugestão como terapia de recondicionamento, as impressões deixadas em seu passado podem causar padrões de comportamento que irão provocar o fracasso em sua vida pessoal e social. A autossugestão é um meio de libertar a pessoa da massa de condicionamento verbal negativo, que, do contrário, poderia distorcer seu padrão de vida, tornando difícil o desenvolvimento de bons hábitos. Encerro esse vídeo por aqui. Agradeço a sua presença aqui no canal. Se você ainda não se inscreveu, convido a se inscrever agora, acionar o sininho das notificações e deixar um like nesse vídeo. Aguardo você amanhã, aqui ao meio-dia, para mais um conteúdo fresquinho para você. Tchau, tchau!